E qual que é o primeiro contato, assim, quando você começa a estudar o espiritismo, que hoje você tem um mentor, certo? Sim, certo. Qual foi esse primeiro contato que você teve com ele? Você lembra o dia, como é que foi? Então, na verdade, assim, é interessante comigo porque, a partir do momento, continuando então a história, né? Aí eu comecei a estudar o espiritismo e tudo mais, e um belo dia eu tinha uma namorada, né? E ela tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, não sei. Devia ter uns 18, 19. E ela, tipo assim, começou a falar pra mim sobre umas coisas das estrelas, dos átomos, das ligações entre as moléculas. Eu fiquei pensando, como é que essa menina sabe disso, né? Umas coisas que não tinha como ela saber. Uhum. E aí no outro dia ela começou a falar outras coisas também que não tinha como ela saber. Eu falei, não, não é possível, eu não tô falando com ela. Não que ela seja tonta, mas tipo, não que ela não seja também, eu tô brincando. Mas é um conteúdo que não tem sentido ela ter pra idade dela, entendeu? Nem, tipo, uma coisa que teria que ser um físico pra explicar isso, né? Não lembro se era das ligações atômica ou dos conteúdos, por que que as estrelas, alguma coisa do gênero. E eu achei super esquisito. Aí eu falei pra ela assim, mano, quem que tá falando? Aí eu percebi que na verdade era um espírito que tava falando. O espírito incorporava nela e falava comigo, como se fosse ela. Hum. Só que eu comecei a perceber que a fisionomia dela mudava. E aí, o que aconteceu? Na minha cabeça, naquele momento, eu não tinha mediunidade. Eu estava apenas ali conversando com ela e ela tinha, porque ela incorporava, né? Então, o que eu fazia? Eu aguardava, chegada 8 horas da noite, acho que era, se não me engano, e ela nem percebia. O espírito entrava e conversava comigo. Aí eu Todo fazia. dia? Todo dia. Eu fazia umas perguntas muito difíceis pra ver se realmente não era ela querendo me zoar, entendeu? Tipo assim, vai que ela ficava estudando durante o dia pra me zoar à noite. Então, aí eu fazia umas perguntas muito difíceis. Aí um dia ele falou uma coisa que não tinha como ela saber porque aconteceu no meu trabalho. Então, tipo assim, eu falei, eita. Porque eu sempre fui desconfiado, né? Uhum. É tanto que assim, eu sempre falo que eu nunca fui passado pra trás na minha vida. Ninguém nunca conseguiu me passar pra trás efetivamente. Porque eu sou um cara desconfiado e sempre tô precavido. Então nunca tomei prejuízo mesmo. Nunca. Porque eu sou, assim, um cara que, assim, eu tô sempre de olho nas consequências que podem acontecer. Eu me orgulho muito, né, de falar isso, que nunca ninguém me passou pra trás. Então eu ficava assim, meu, essa mina tá estudando durante o dia. Agora que eu lembrei, eu tinha até esquecido disso. Eu achava que ela ficava, tipo, estudando um assunto durante o dia pra falar comigo à noite, pra zoar comigo, fingindo que era um espírito. E aí, um dia ela falou de uma coisa que não tinha como ela saber, que tinha acontecido no meu trabalho. Como que ela vai saber isso, né? Nem se ela tivesse estudado, isso não muda o fato. Então eu falei, caraca, mano, que coisa. E aí eu percebi que de fato eu tava falando com o espírito. Então eu preparava umas perguntas muito complicadas pra ele. E ele ia me explicando, toda vez ele vinha, ele trazia informação, coisa e tal. E aí eu comecei a falar pra ele, falei, mas o que tá acontecendo? E ele falou pra mim assim, olha, você vai ser médium um dia, mas aí não é. Então nós vamos conversar com você nesse processo. Então todos os dias ele ia falando um pouco mais, ia falando um pouco mais. Aí eu gravava, às vezes eu ouvia depois. Ele não deixava eu mostrar pra ninguém, mas ele deixava eu gravar. E aí eu percebi que esses espíritos, eles conseguiam, por exemplo, agir sobre a matéria. Eles conseguem fazer isso. Por exemplo, carregar uma pedra ou qualquer coisa assim. Quando eles querem, eles podem. E aí eu comecei a cada vez, ele ia falando pra mim assim, você vai estudar isso, vai estudar isso, vai estudar isso, vai estudar isso. E ele começou a me indicar o que eu tinha que fazer também no meu trabalho. Porque eu tinha tomado esse baque, né, financeiro. E eles falaram pra mim que aquele baque financeiro tinha tido um propósito. E o propósito era que eu conhecesse realmente a doutrina espírita. Então, assim, e também é o seguinte, eles falaram que eu estava muito orgulhoso naquela época. E que seria um problema, porque como eu era um moleque, eu tinha mais cabeça de moleque, e tudo que eu tinha feito até então estava dando muito certo. Uhum. Então eu me achava, sabe, o bam, bam, bam. Então eles precisavam dar uma esmagada em mim, assim. E é difícil quando você tem uma decepção financeira, coisa e tal, você acaba realmente, né, diminuindo bem seu orgulho e tal. Então eles deram uma boa espremidinha em mim, e aí depois vieram com essas revelações espirituais. E aí eu comecei cada vez mais me dedicando para o espiritismo. Passou um tempo que eu só me preocupava com o espiritismo. E eles me ajudavam em tudo, inclusive aconselhavam muitas coisas, tudo falando por ela. E eu passei assim, vamos dizer, acho que uns 3 anos dessa forma. E era muito interessante, porque eles falavam o dia inteiro comigo por ela, e ela não percebia, isso que era interessante.
ela realmente não percebia. Para ela não tinha acontecido nada. Então eles entravam, falavam com ela, não tinha acontecido nada. Inclusive teve uma vez muito interessante, estava no Natal, num jantar de família, todo mundo, o espírito entrou, falou comigo e saiu e ninguém percebeu. Ele falou uma coisa que fora do contexto. Então eles também conseguiam mexer nisso. E eu comecei a achar isso muito louco. Só que aí o que acontece? Um dia eles chegaram para mim e falaram assim, ó, Eduardo, a partir de hoje, agora é só com você. Não vai mais ter ela. E aí fecharam, aí sei lá, pararam de falar por ela e começaram a falar diretamente comigo na minha cabeça, entendeu? E como é que é isso? Tipo, é um zumbido? Não, no começo era uma voz baixinha. Se misturava com meus pensamentos, entendeu? Acontece assim, quando você tá, por exemplo, olhando para lá, não sei se já, com certeza já aconteceu isso com todo mundo. Allan Kardec concluiu que todos somos médicos, que no mínimo um pensamento de um espírito a gente recebe. Então, às vezes você tá, tipo assim, num outro contexto, você recebe um pensamento de um espírito que tem por aí. Por exemplo, você tá, eu sempre dou esse exemplo do correio, né? Você tá chegando na tua casa e você vê um caminhão do correio. Aí você lembra que você tem uma encomenda para pegar na portaria da tua casa. Beleza, você viu o caminhão do correio, você lembrou. O seu cérebro não fica buscando sozinho, tipo, não fica escaneando coisas que ele tem que fazer. Ele não faz isso, entendeu? Agora, se você viu o caminhão de correio, ele ligou, lembrou você. Agora, se você tá indo pra tua casa e de repente você lembra do nada que tem uma encomenda para você pegar na portaria, isso foi um espírito que te lembrou dessa forma. As mesmas coisas se aplicam para os outros tipos de pensamento. Então, por exemplo, o que é comum acontecer? Outro dia um cara me falou, olha, quando eu vou dormir eu fico pensando em tal situação da minha adolescência que me deixou com muita vergonha e muito mal. Ele falou isso. O que acontecia? Quando ele ia dormir, o obsessor dele, o espírito do mal, ficava lembrando ele daquela fase, para que ele se sentisse mal. Porque ele se sentindo mal, ele baixava a vibração dele. Baixando a vibração, ele conseguia ser afetado pelos pensamentos do obsessor. Então, assim, toda essa questão de comunicação, ela ocorre com todo mundo. Mesmo quem não sabe, mesmo quem não acredita. Quando, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou me matar, a pessoa que está quase para se matar, ela ouve vozes, pode perguntar para qualquer um. Ela ouve vozes falando, vai, tenta, se você fizer isso você vai se libertar, se você fizer isso vai acabar tudo, você vai para um lugar bom. É claro que é mentira, são os espíritos das trevas que querem que ela se mate porque querem sugar a alma dela, é uma coisa horrível, a pior coisa que tem, o pior crime que tem é o suicídio. Mas esses espíritos falam isso para a pessoa e a pessoa ouve, entendeu? Então, na verdade, nós estamos interagindo o tempo inteiro com espíritos, o tempo inteiro em todos os lugares. Aí a diferença é a seguinte, para um cara que não tem essa mediunidade ativa, ou vamos dizer, ostensiva como eu tenho, ele ouve os pensamentos como se fossem os pensamentos dele, entendeu? Então, às vezes, você tem sugestões, por exemplo, esses tempos aí, uma escrita aí, o noivo dela tinha morrido. Aí ela veio falar comigo, eu falei para ela assim, ó, os espíritos estão dizendo para mim, para você deixar esse Instagram que você tem, que tem as fotos com o cara, já que você não quer se deletar as fotos, criar um outro Instagram para você. Ela falou, pô, sabe que eu tô pensando nisso a semana inteira? Porque na verdade era um espírito que tava sugerindo isso para ela, tava dando essa ideia na cabeça dela, entendeu? Dando essa ideia na cabeça dela. E depois, quando ela veio falar comigo, eu peguei e simplesmente materializei a ideia que ele me falou. Ele falou assim, ó, fala para ela fazer isso. Mas, na verdade, ela já estava recebendo essas informações desse espírito, por esse pensamento. Então, o fato é que as pessoas recebem pensamentos o tempo inteiro do mundo espiritual. E, às vezes, muitos ruins, às vezes bons. Você não percebe, por exemplo, às vezes que você está sendo influenciado por alguma coisa? Você não percebe isso? Nunca percebeu, tipo assim, às vezes, por exemplo, se um cara que tem um hábito de beber, ele recebe vários pensamentos dos espíritos ruins, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Isso acontece pra caramba. É claro que tem a vontade biológica do cara, óbvio, né? Se o cara tá acostumado com aquilo, o corpo dele tá pedindo aquilo. E isso acaba ajudando o trabalho do obsessor, mas de fato acontece dessa forma. E aí, agora voltando à sua pergunta. Então, o cara que não tem mediunidade ostensiva, ele recebe os pensamentos como se fossem ideias dele mesmo. Tipo, eu vou me matar porque eu vou ficar de boa. É uma ideia obviamente errada, porque o cara que se mata vai se ferrar um monte, muito mais que qualquer outro. Mas ele pensa isso. Aquele cara que tem
uma mediunidade já razoável, ele ouve como se fosse um pensamento de outra pessoa. E ele consegue identificar até o tom de voz. Até o tom de voz. Então ele consegue saber se é uma mulher ou se é um homem. Ele consegue saber. Agora, no meu caso, eu, por exemplo, eu ouço o espírito falando mesmo. Eu ouço igual a gente está ouvindo. Eu ouço, na verdade, com a minha alma, né? Então, assim, é a glândula pineal, por exemplo. A gente está aqui... nossos olhos, né? Eles estão vendo a luz. Então, a gente recebe essa luz aqui, pela retina ela passa, e ela é processada no nosso cérebro. É uma coisa semelhante, só que acontece com a nossa glândula pineal e ela é processada no nosso cérebro. Então, eu recebo as informações que vêm de outra dimensão, não é um pozinho mágico, é uma outra dimensão, que nós estamos numa dimensão específica, eles estão em outra. E essa outra dimensão, que inclusive, se você ver a teoria das cordas, os americanos que nem sabem o que é espiritismo falam sobre essa outra dimensão. Eles nem sabem o que é Allan Kardec, sabe nada disso. Eles falam, pela teoria das cordas, que é a mais aceita hoje, quer dizer, que é uma das que está crescendo, que é a que está mais correta, eles falam sobre uma outra dimensão junto de nós, que eles não conseguem entender exatamente o que é. É o mundo espiritual. Então, o que acontece não é nada mágico, eu simplesmente recebo as informações vindas desses espíritos que estão em outra dimensão, por meio do meu receptor, que é a glândula pineal, e eu processo isso dentro do meu cérebro. Então, dessa forma, eu recebo as informações e eles conversam comigo, coisa e tal. Então, para mim, hoje, é como a gente está conversando aqui. Eu converso normal, o tempo inteiro. Eu vou na estrada, por exemplo. Ontem eu peguei a estrada para vir para cá, 6, 7 horas de estrada, eu vim conversando a maior parte do tempo com eles. Eu venho trocando ideia normal. Claro que eu não fico falando sozinho, né? É mental, né? Porque eles leem meu pensamento também, então é uma conversa mental.